Fala, galera! Tá começando mais uma edição do nosso Johnny Cast. Eu começo fazendo aquele velho convite para você se inscrever, compartilhar esse vídeo com todo mundo. Olha, geralmente eu começo o episódio e falo assim pro meu convidado: olha, não é bem uma entrevista, é mais um bate-papo e tudo, mas hoje eu acho que vai ser mais uma aula, pelo menos para mim, porque olha, o meu convidado é escritor, é poeta, é compositor, cineasta, apresentador, fera demais. E eu tô muito feliz de bater esse papo, ter a oportunidade de conversar mais uma vez com ele. Já te explico isso. Meu convidado de hoje é Alberto Araújo. Muito bem. E aí, como é que tá, parceiro? Estamos aqui de novo. Olha, que coisa absurda isso que rolou. Principalmente com uma pessoa do meio. Mas acontece. Diretor de TV, publicitário, já produziu tanta coisa. Aí a gente grava um episódio com o Alberto e perde, Alberto, o cartão de memória. Como é que é isso? O cartão de uma das câmeras sumiu. Exato. E aposto que era o cartão da minha câmera. Pois é. Não era, não? Não era? Era o da minha câmera. Que era o menos importante, eu concordo, mas ia ficar meio esquisito, assim. Olha, mas isso acontece e eu quero agradecer pelo convite de novo, é sinal de que vocês realmente queriam gravar comigo, foi um prazer imenso. Mas, por falar em... Vou começar contando de erros técnicos, assim, né? Falhas técnicas. Vou te contar o seguinte. Em 1998, né? Claro, eu já estou com 61 e tem 33 de trajetória, 35 anos de trajetória. Então, já fiz de tudo um pouco, como se apresentou aí. E eu tinha um programa na TV Anhanguera, que primeiro chamava Goiás Adentro, percorria o estado de Goiás, e depois passou a se chamar Cartão Postal, porque ele passou a ser produzido também no Tocantins, em outros estados e até no exterior. Bom, lá vou eu, pela primeira vez, gravar no Tocantins, e a gente foi para uma região chamada Cantão, que é maravilhoso, é uma mistura de Pantanal com floresta amazônica que tem ali no Tocantins, as margens do rio Tocantins, no encontro com o Rio Araguaia, coisa linda, linda assim, sabe, assim, na época ainda inexplorado. E a gente foi de avião, com apoio do governador Siqueira Campos, que até, infelizmente, nos deixou essa semana, né? Já com 95 anos, e ele era um grande, né, além de ser considerado o pai do Tocantins, ele era um grande entusiasta com turismo, divulgar o turismo do Tocantins, Jalapão, Lagoa da Confusão, o próprio Cantão, né? Enfim, e nós fomos de avião, ficamos no hotel, à beira-rio e tal, e aí a gente, na hora que estávamos sobrevoando para aterrissar no aeroporto lá, assim, né, bem improvisado, às margens do rio, eu percebi que a gente passou sobre a Ilha do Bananal. Né? Aí, comentando com o pessoal do barco lá, que dava aquela assessoria, aquele suporte para a gente, falei: quanto tempo de barco daqui porque a Ilha do Bananal a gente gravou por cima, mas eu queria ir lá, a gente aprende na escola, a maior ilha fluvial do mundo, né? Pô, eu estou aqui a alguns quilômetros daí. Falei: olha, de barco dá umas 3 horas. Falei com o cinegrafista, que era o Ranier Venâncio, que hoje mora nos Estados Unidos, e tinha o assistente, que era o Eudes. Aí eu falei: vamos nessa? O cara do barco falou: estou aqui, o governador disse que é para levar vocês onde vocês quiserem. Beleza. 3 horas rio abaixo. Aí, na hora que chegou às margens da ilha do Bananal, Deus, eu viro pro vamos ligar, vamos fazer a primeira cabeça aqui no próprio barco antes de descer, depois a gente explora a ilha. Aí o cinegrafista vira pro Eudes e fala: me dá a fita, filho. Hã? A fita. Não tem fita na câmera, não? Não. Cadê a parte da fita? Com você, filho, você é assistente. Eu não trouxe fita. Meu Deus. 3 horas de barco debaixo de sol. Meu Deus! Então, assim, isso acontece, né? E a gente voltou mais 3 horas, sem cenas, né, em terra, assim, da Ilha do Bananal. Em 1998 não tinha celular para gravar, celular, né? Ou era câmera, né? Betacam, inclusive, aquelas fitas enormes. E assim, cara, foi um negócio assim, tão... Normalmente o diretor dá um ataque, né? Foi um negócio assim, que não dava para fazer nada, que eu simplesmente calei, tirei a camisa, deitei na canoa e fomos curtindo o rio acima, de volta, para não desagradar o cara, não deixar o cara numa situação mais difícil que ele já estava, né? Que inferno! Enfim. E parece que a Ilha do Bananal, eu vou aproveitar para emendar uma outra história, é o seguinte: aí eu fui gravar
outra reportagem, Lagoa da Confusão, Uhum. que é um lugar muito bacana no Tocantins, tem esse nome mesmo, Lagoa da Confusão. É uma cidade em volta de uma lagoa e chama Lagoa da Confusão porque tem uma pedra bem no meio da lagoa e conforme a luz do sol, você olha, você vê a pedra, que é uma mini ilha, uma rocha. E conforme a luz do sol, ela some. Então, assim, aquela pedra faz a maior confusão, às vezes ela está lá, às vezes não está, mas é conforme a luz do sol. Então, passou a chamar a Lagoa da Confusão. Estávamos lá, qual a distância daqui na Ilha do Bananal, porque da outra vez a gente não conseguiu ir e tal. Aí, não, aqui é perto, a gente vai de carro, atravessa o rio, se não me engano, o Rio Javaé, e aí, beleza, fomos de caminhonete, com toda a estrutura, com o secretário de turismo, que já tinha estado lá num dia antes, levando turista, e tudo bem. Aí olhei era o mesmo, né, assistente, o Eudes, fita. O Eudes continua empregado? Continua empregado. Que isso? Tá na vantagem. Aí eu falei, Eudes, fita, umas 10 fitas aqui, bateria à vontade, vamos embora. Cara, chegamos, era mais ou menos umas 4h30, num domingo, na ilha, e fomos recebidos pelo cacique, um senhor, cacique Miguel, um senhor, assim, de uns 60 anos e tal. E eu notei um clima um pouco, sabe, assim, não estava muito à vontade o cacique. Entendi. Sabe quando você recebe alguém na sua casa, mas parece que a sua esposa estava pé da vida e aí o clima não estava para visita? Sei. Falei, bom, deve ter acontecido alguma coisa, mas tudo bem, vamos lá, vamos gravar e tal. Ele foi explicando tudo, onde era a escola, onde era isso e tal. A gente, assim, o primeiro susto que a gente leva é que os caras estão, a maioria dos moradores estão de camisa né, dessas Nike, enfim, Adidas, calção da Eu imagino na época, principalmente, não era a ideia que se fazia de uma tribo, né? Tribo, tô chegando uma tribo... achar que todo mundo tá assim, vestido a caráter, como a gente, né, vê na TV, nos filmes, enfim. Mas era uma tribo mais próxima ali da Lagoa da Confusão. E então era assim, ela já estava muito influenciada pela, né, vamos dizer assim, pela civilização moderna. Bom, enfim, aí, tem um jogo de futebol lá no final de toda aquela estrutura, né? Tinha escola, tinha várias casas, né? Ocas, né? E tal. Tem um campo de futebol, o pessoal está jogando lá. Oh, que maravilha! Os mais jovens. Era domingo, tipo 5 da tarde, era o horário deles jogarem. Aí a gente falou, vamos gravar um jogo de futebol entre os índios jovens e tal. Quando a gente armou o tripé da câmera, cara, o cara botou o pé em cima da bola e parou. Aí, falei, pô, que azar. Chegamos logo no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Não, mas eu vi que não tinha acabado, porque ele botou o pé em cima da bola e ficou todo mundo dentro de campo. Eu falei, deve ser algum intervalo. E ficamos ali esperando. E o cacique sem graça. E eu não estava entendendo. Bom, enquanto a gente não saiu da beirada do campo, eles não recomeçaram o jogo. Aí fomos gravar outra coisa. Na hora de ir embora... Ai, que climão, assim, hein? Na hora de ir embora, estava na beira do rio, assim, estava um barranco, mais ou menos uns 8 ou 10 jovens daqueles que estavam no campo, todos perfilados assim. Eu falei, que bonitinho, né? Despedir da gente, pelo menos essa parte, pelo menos a saída vai ser honrosa. Aí chegamos tal, para sair, eu falei, vocês não vão embora, não. Cadê a autorização da FUNAI? Como assim? Autorização por escrito da FUNAI. Sem autorização da FUNAI, já passou das 5, sem autorização da FUNAI, vocês não saem daqui. Aí eu viro para o cacique e falo, cacique, se o senhor chegar na minha casa e eu te receber, o responsável sou eu. O que está acontecendo? Eu percebi que estava tendo uma crise entre o cacique e a turma, uma crise interna. E o meu cinegrafista e o meu assistente, o tal da fita, eram 2 caras grandes, fortes e esquentados. Eu saio daqui, nós saímos daqui, nem que seja no pau. E você olhava para aqueles índios, caras, os caras não eram nada fracos. E eram 10, só ali, tinha mais um bando lá no fundo, né? Eu falei, gente, calma, é o seguinte, vou explicar para vocês. Essa coisa do horário da FUNAI, nós não sabíamos e tal, mas é o seguinte, nós estamos no Brasil, mas não estamos. É a mesma coisa da gente estar num país sem o passaporte. Aí os 2 não aceitavam. Que cara, não estamos no Brasil? Claro que estamos no Brasil. Isso aqui é Brasil, isso aqui é Tocantins. Eu não sei o que, a lei é a mesma. Cara, para resumir a história, nós ficamos até meia-noite
presos. Mosquito borrachudo picando pra tudo E os quanto é lado. caras lá? E os caras lá. Olhando, o seguinte, vigiando. E aí, eu muito diplomata, fui comentar, mas é o seguinte, então libera a gente, que a gente vai até Gurupi, pega essa autorização, né? Não, liberamos um, mas o secretário, o resto fica. Aí eu falei, bom, eu fico, você libera os dois, porque eu sabia que os dois ia dar trabalho, né? Não, só libera um. Os caras e estavam a fim de dar uma sacaneada aí boa, alguém né? soprou no meu ouvido, acho que o Enéas falou, vocês estão querendo dinheiro. E eu estava com R$300 no bolso, cara. Aí eu falei, gente, vamos resolver isso aqui, eu sei que vocês precisam de alguma coisa aqui e tal. Cara, na hora que eu meti a mão no bolso para subornar os índios, aí o negócio, aí que eu perdi a razão mesmo. Nunca faça isso. E aí o seguinte, e eu tinha, a minha preocupação era a dialogar com os índios, que falavam mais na língua deles, que aí na hora que eles ficam nervosos, eles falam na língua deles. Sim. O cacique que ficava traduzindo, Sim. eu percebi que o cacique estava meio que um marionete na mão deles e segurando meus dois companheiros de trabalho que queria sair na porrada. E Era hora de ligar a câmera e filmar essa situação. Aí, o que acontece? Depois de muita insistência, eu cheguei para ele e falei assim, olha, nós estamos vindo de Goiânia, mais de 1.000 quilômetros. Esse material é para a Globo, é para a afiliada da Globo. Se eu voltar em Goiânia sem esse material, nós vamos todos ser mandados embora, a gente vai perder o emprego. Então, faz o seguinte, tudo que foi filmado aqui, fica com vocês. Está nessas duas fitas aqui, ó. E a gente vai lá, pega a autorização e vem cá e troca pela fita. Depois de muita insistência, e já estava todo mundo cansado, eles toparam. Aí o Eudes reconquistou, né? Eu dei uma piscada para ele, ele pegou 2 fitas virgem e entregou para os caras. Ah, muito bom! Os caras estão nos esperando até hoje. Caramba! Mas assim, resumindo, a matéria saiu, foi tudo legal porque a fita original ficou. Mas imagina o clima, cara. Imagina você ter um lugar no Brasil que você não pode pisar nunca mais na sua não, vida. exatamente. E eu já tinha visto muita matéria, assim, de ministro do meio ambiente ser preso, os caras passando facão na cara do cara. De vez em quando no Jornal Nacional acontece. E eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, gente, só para contar que falhas técnicas em gravações acontecem. Isso, mas ninguém vai te prender aqui, pode ficar tranquilo. No final da gravação a gente vai conferir, a gente vai sentar, pegar uma pipoca, vamos assistir já o episódio, tá? Tá tudo certo. Inclusive, se você tá assistindo no YouTube neste momento, é porque você sabe que deu tudo certo. Agora, a gente trouxe um desses índios que você citou, tá aqui. Ele... A gente conhecia a história, imagina que seria um grande encontro, infelizmente. Susto, né? Infelizmente, em breve, quem sabe o Johnnycast vai gravar. Vai gravar contando a versão deles, né? Caramba, que história! Muito bom. Ô, Alberto, a gente tá falando de perrengues técnicos e tudo, que é um negócio que você já não conhece mais. Porque agora você tem o seu projeto Meu Olhar, que são vídeos que você faz das suas viagens. Aliás, esqueci de citar isso na abertura do episódio, porque o Alberto é um grande viajante, um viajante profissional, porque ele conhece vários lugares do mundo e ele registra todos os lugares com maestria, com perfeição. Texto ótimo ali das suas reportagens. Já estou no Penedo da Saudade, um parque miradouro construído em 1849, de onde se avista a parte oriental de Coimbra. E você grava tudo com o celular, não é isso? Eu, de uma certa forma, assim, porque quando eu fazia esse programa que eu citei aqui, a gente viajou até viajou o mundo afora. Aí, no caso, éramos só eu e o Ranier para economizar. Já fui com o Juan Monier também, em viagem para Espanha, França e tal. Mas, assim, é muito complicado. Câmeras enormes, fitas grandes, muita bateria e tal. Bom, o programa saiu do ar em 2002,
foi de 91 a 2002. Eu não era funcionário da TV, era uma parceria, né? Era terceirizado o projeto. E era feito aqui na antiga direção Vídeo Produtora, que depois virou Canal Vídeo, né? Sim. Foi no período do seu Timóteo Ribeiro, meu primeiro sócio, que depois vendeu a parte dele pro Braga, né? Pro meu amigo Braga, pro nosso amigo Jorcelino Braga, que é o atual proprietário, né? Ele, Danilo, que é onde a gente está gravando nesse momento, aqui, nesse ambiente. Enfim, aqui eu me sinto em casa, totalmente mesmo, né? Literalmente em casa. Aí, depois eu fui para né, de trás das câmeras, como a gente fala. Aí fui fazer marketing político, fui fazer documentários, fui fazer, e principalmente cinema e tal. Sim. E aí, quando veio essa coisa do celular, já filmar em alta qualidade, e eu falei, pô, em 2017 fui para Portugal com meu irmão e um amigo, o Gel Mancini, e comecei a fotografar. Cara, começar a filmar isso aqui, matar a saudade. E lá mesmo eu tive a ideia, fiquei uns 15, 20 dias para lá, cada cidade que a gente ia, eu com aquela mania de mostrar o ponto de vista histórico, turístico e tal, gastronômico. E aí eu comecei a gravar isso no celular e criei uma página chamada Meu Olhar no Facebook. E já está, né, quase 6 anos no ar, dezenas de viagens, tanto na América Latina, quanto na Europa, quanto aqui no Brasil, né, no interior de Goiás, enfim. E, cara, é uma delícia, porque aí é aquele microfonezinho de lapela. Sim. Uma mochilinha nas costas, para você dar um tapa no visual. E eu me sinto, assim, como eu falei, com 61 anos, bicho, quando eu estou trabalhando nesse negócio, eu me sinto, assim, um garotão, sabe? E me completa, sabe, é o lado de quem faz o que gosta mesmo, assim. E a gente não considera trabalho. Então, normalmente eu fico 20 dias na Europa, por exemplo, eu volto com 20 programas. E vou soltando aos poucos, e as pessoas acham que eu estou viajando muito. Mas, na verdade, é 1, 2 vezes por ano que eu vou, né? Então, muito legal, assim, E depois, hoje, o celular já virou praticamente o uso de todo mundo, principalmente nessa área do digital, né? Os podcasts, às vezes, as reportagens e tal, facilita muito, mas já tem 6 anos que eu estou fazendo do celular o meu parceiro, né? Eu acho que a qualidade dessas câmeras ela é tão boa que eu acho que a gente subaproveita esses aparelhos, assim, né? Porque dá para fazer registros incríveis. Todo mundo pode fazer registros incríveis com o celular. E a gente fica preso, às vezes, na selfie, né? Fica tirando foto de si mesmo. E dá para... Não, dá para fazer. Para você ter uma ideia, quando eu rodei o meu primeiro longa-metragem, aqui em parceria com a Canal Vídeo, na época, eu ainda era sócio da Canal e contou lá com todo o apoio, né, do Juscelino Braga, o Danilo. O Danilo foi o financeiro do filme, né? Um filme com Lima Duarte, Beth Mendes, Murilo Rosa, Otton Bastos, Oscar Magrini, Larissa Maciel, Patrícia Naves, enfim, um mega elenco. E para quem quiser assistir, chama-se Vazio o Coração e está no Amazon Prime. O fantasma resolveu aparecer. Jorge. Ora, Luiz, o que é isso? Esse homem abandonou o filho, como se o rapaz fosse um criminoso. E eu costumo até brincar, não é todo dia que você chega em casa e fala assim, não é qualquer um que chega em casa e fala, vou dar uma olhada no meu filme, vou ver como é que está meu filme na Amazon Prime, né? Sensacional. Ou na Netflix, né? Quer dizer, então, e o tanto que é gostoso você assistir um filme de alguém aqui do estado, né? Alguém que você conhece, já viu em outros programas, né? Encontra na rua, assim, é muito legal isso. E às vezes querem saber curiosidade do filme, assistem, se emocionam, depois querem saber como é que foi feita aquela cena, aquele roteiro. Então, assim, na época eu citei isso pela questão técnica. A câmera mais moderna que tinha no Brasil, porque a gente gravou num período em que estava saindo a película, né? A fita de rolo e tal, sendo substituída pelas câmeras digitais. Então a gente optou pela câmera digital e a câmera mais moderna que tinha assim, para alugar, nem compensava comprar na época, era a Red One, né? Que gravava em 2K. Era o máximo. Porra, hoje o celular grava em 4. Tem celular que grava 6K, né? Então, assim, pra você ter uma ideia do quanto nessa última década, né, que o filme foi rodado em 2011, nesses últimos 12 anos, o salto tecnológico que deu nessa questão. Presta aqui seu celular, que neste momento eu vou estrear um novo ângulo aqui, só para ter essa dimensão aqui com a turma.
da qualidade do celular. Cara, é sensacional, assim, né? É um negócio que você... Esse aí tem 1 tera, né, de memória. Eu nunca apago as coisas. Vai ficando aí, né? 1 tera de memória grava, né? Coisas assim, do arco da velha, como diriam os antigos, né? Muito legal. Daqui a pouco, ninguém me lembra de passar esse vídeo. Daqui a pouco ninguém vai usar câmera mais, cara, assim. Aqui no Johnny Cash a gente tá usando o celular para gravar materiais externos, então esses vídeos que vocês assistem aqui, tem uma playlist de eventos que o Johnny Cash tem participado, a gente fez vídeos na pecuária e tudo utilizando um celular muito parecido com esse seu aí. E é uma tranquilidade, né, porque não tem, é muito pequeno, muito prático, né? As últimas campanhas políticas também, que a gente atua como no marketing político. Marqueteiro, Alberto! Eu não gosto desse termo marqueteiro. Marqueteiro político! Marqueteiro político ficou muito pejorativo depois do Valério, né? do João. Do João, do Duda Mendonça e tal, né? Então ficou aquela coisa do marqueteiro, ficou o cara que faz rolo, né? Na verdade, eu falo que trabalho com marketing político, eu uso não faço muita questão de usar o termo marqueteiro, mas na verdade a gente é marqueteiro, de 2 em 2 anos a gente vira marqueteiro político. E nas últimas campanhas também a base foi toda no celular, cara. Você grava e já manda para a produtora, na hora, já publica o vídeo, assim, quase que, né, simultâneo, né? Você não consegue fazer isso no cartão da câmera, é mais complicado, né? A vida hoje, nesse sentido, está ficando melhor. Tem aplicativos excelentes que você se quiser, já edita ali no celular mesmo, né? Tá realmente bem mais fácil. Qual é o material que você mais gosta de... Falando de vídeo, porque, claro, nós vamos falar dos seus livros também, falar das suas composições, mas qual o material que você mais gosta de produzir, o que você menos gosta? Eu imagino que você mais gosta de viagem. Eu gosto mais da externa. Tá? Eu sou apaixonado pela externa. Eu gosto da luz do dia, da noite, entendeu? De brincar. Por exemplo, eu descobri alguns segredos ao longo dos anos, assim, que às vezes as pessoas não sabem. Por exemplo, quando completou 100 anos do Carlos Drummond de Andrade, eu estava com um programa, foi no ano 2000. Eu estava com um programa, 2001, se não me engano, eu estava com um programa, o Cartão Postal na TV Anhanguera. E eu e o seu Timóteo e o Luiz Pacal, que era um cinegrafista que trabalhava com a gente também na época, um grande cinegrafista, anos na TV Anhanguera, nós fomos lá fazer uma cobertura sobre os 100 anos do Carlos Drummond de Andrade, a inauguração de um museu dedicado ao itabirano, né? Então fomos para Itabira. Então eu tinha aquela, Itabira se aprende desde menino, né? Que é a terra do Drummond e tal, é a cidade do ferro, aquela coisa toda, uma cidade secular. Então eu fui entusiasmadíssimo, né? Cara, e quando a gente chegou lá, foi uma decepção. Porque, assim, seria a mesma coisa de você chegar na cidade de Goiás, no nosso Goiás Velho aqui, como se diz, e tá aquela cidade linda, e toda a Serra Dourada é descascada. Você imagina, aí você tem um monumento lindo aqui, aí você vai filmar ou fotografar, tem uma serra descascada ali atrás. Então fica uma fotografia horrível. E Itabira é assim, é uma Goiás velha, dentro de um morro, né, no fundo de um morro, como é mais ou menos a Serra Dourada ali, rodeada, né, emoldurada por serras, e essa serra, por causa do minério de ferro, ela é toda descascada, ela não é desmatada, ela é descascada, eles vão perfurando, e vão extraindo, né? Então, assim, você olha, tem uma igreja linda, tem a casa do Drummond, tem tudo bonito, tudo do século XIX e tal, período colonial, mas o fundo é horrível. Aí a conclusão que eu cheguei, aí você já vai pegando isso na experiência. A gente descansava de dia e gravava à noite. Porque aí você tinha a casa bonita aqui, a luz do prédio aqui e tal, bonita. E o fundo escuro. Porque olha, de dia não dava para... Então, eu adoro esses desafios externos, assim. E fico muito desconfortável no estúdio. Não assim para gravar. Quando eu estou gravando, atrás do monitor e tal. Então, o estúdio não me deixa à vontade. O estúdio que eu gosto é o estúdio de música. O estúdio de vídeo, eu não, né, de gravação para vídeo, não me apetece. Mas a minha preferência é realmente viajar. Assim. Legal. Qual que é a cidade mais fotogênica de Goiás? Você que viajou aí por Goiás, a que você mais
que você acha que ficou Cara, bonita no vídeo? Não, assim? mais, assim, não só fotogênica, como mais cosmopolita é Pirenópolis. Né? Porque nós temos aí 2 cidades históricas, as principais, que é Goiás Velho, patrimônio mundial. Mas Goiás, ela ficou... foi escolhida com todos os méritos, né, cumpriu todas as exigências da Unesco, mas as famílias são mais tradicionais e mais fechadas. Né? Você pode reparar assim, que você vai a Goiás Velha, você tem toda uma cidade a seu dispor, uma cidade de quase 300 anos, mas não tem um clima cosmopolita. É cada um na sua, né? Os bares fecham mais cedo, as famílias são mais tradicionais e tal. Pela proximidade com Brasília, Pirenópolis tem esse diferencial. E isso aconteceu o seguinte, eu estava fazendo uma matéria um dia desse, pesquisando, Pirenópolis ficou escondida no período da ditadura, assim, daqueles períodos difíceis. Pirenópolis ficou praticamente fora do mapa do turismo de Goiás. E quem redescobriu Pirenópolis foram os brasilienses. Isso no início da década de 70. Então, hoje, quer dizer, tem muita gente de Brasília que comprou casa, que abriu bar, que abriu loja e tal. E o brasiliense, por si só, quer dizer, é uma mistura de gente do Brasil inteiro, é uma cidade cosmopolita. Então, Pirenópolis, além de ser muito bem cuidada, muito bonita, com uma história maravilhosa, tem, por exemplo, os bares, as opções de bares, de loja, além das cachoeiras em volta, as fazendas se prepararam para receber os turistas. Então, é uma cidade com um espírito mais assim, adequado para o turismo. Então, é a minha cidade preferida. Até estive lá 2 semanas atrás, cobrindo uma... Eu estive lá nesse final de semana. Um evento do vinho e da Feira do Vinho, Wine Jazz Piri, ou Wine Piri Jazz, uma coisa, Wine Jazz Piri. Foi o primeiro festival do vinho, que foi maravilhoso. E, assim, então, uma cidade goiana, para mim, a preferida, assim, para gravar e que eu me sinto bem, eu acho, assim, que tenho até sonho de comprar uma casinha lá para ir de vez em quando, é Pirenópolis. Legal. Pirenópolis, você falando que tem muitos brasilienses e tudo, Pirenópolis... recebe, eu acho que mais pessoas de Brasília do que de Goiânia, cidades, né, próximas. Por causa da proximidade também, e né? tá com custo também de Brasília, fica aqui o puxão de orelha. Fica aqui o puxão de orelha, porque tá com aquela coisa assim né? Porque o salário do povo de Brasília é maior que o nosso, né? Então, mas, assim, a cidade está mais preparada. Assim, as casas estão, né, você vê as pinturas das casas, ela tem esse espírito, assim, né, vamos dizer assim, é a nossa Paraty, né, longe do mar. Eu adoro Pirenópolis. Gosto muito da cidade de Goiás, mas, por exemplo, a última vez que eu fui à cidade de Goiás fazer matéria, eu fiquei absolutamente contrariado com um detalhe. E aí depois fui descobrir que não era culpa das pessoas de lá. Mas se você for em Goiás, na cidade de Goiás hoje, e quiser fazer uma reportagem dentro da casa de Cora, você é proibido. Você pode pagar, entrar, visitar, mas não pode nem fotografar. Entendi. Porque, na contramão de todos os museus do mundo. Daí, logo Cora, que era uma mulher tão à frente do tempo dela, tão aberta, né, doceira, por profissão, poetisa por vocação, aquela mulher do mundo, né, descoberta por Carlos Drummond de Andrade, já depois dos 80, que o Brasil descobriu a beleza da poesia de Cora, quer dizer, e ela tão... Não, hoje, a herdeira, que, se não me engano é uma sobrinha, não permite que você grave dentro da casa da... Qual é a justificativa? Não sei se é questão de direitos autorais e tal. Não é permitido. Talvez seja um dos pouquíssimos museus do mundo assim que eu já visitei que você não pode entrar e nem fotografar. Porque com o evento da tecnologia do celular é quase impossível. Né? Como é que você... Então, fica esse puxão de orelha, essa reclamação eu fiz no programa isso aí. E deixo aqui um registro também. É importante a gente poder registrar e mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas, enfim, eternizar também, né, o seu olhar sobre aquilo que você está vendo ali. Inclusive sobre o seu olhar, Alberto, você é uma pessoa muito criativa, você faz campanha publicitária, você escreve, você tem livros, a gente vai falar dos seus livros, você escreve também roteiro, você dirige.
tem composições, né? Inclusive uma música que eu adoro, que você compôs junto com o Felipe Duran. O Felipe Duran é o seguinte, as nossas composições mérito do Braga, né, que eu digo, culpa do Braga, porque em 2004 a gente estava fazendo campanhas políticas, entre elas do Zé Gomes, que né, que depois, durante uma campanha, foi assassinado de forma tão covarde, né? Aí os nossos jingos não pareciam jingos, né? Eu preferia fazer jingos parecidos com canções. Sim. Eu aprendi com o Siqueira Campos, que eu citei no início, em 98, que assim, arrepiou, deu voto. Quer dizer, é mais fácil chegar no coração do eleitor pela emoção do que pela razão. E as nossas músicas, nossos jingos eram verdadeiras canções. E aí o Braga virou para a gente e falou: vocês compõem tão bem, os jingos estão fazendo tanto sucesso, por que vocês não escrevem letra de música para valer? E aí a gente começou a brincar com essa, né, o Duran, assim, numa fase muito criativa, e tinha um estúdio aqui na Canal, ele tinha um estúdio, um mini estúdio aqui dentro. Então a gente passava o dia aqui, nas horas vagas, sentava para escrever, e eu sempre escrevendo poemas e tal. É um pouco diferente a poesia da letra da música, a letra tem que ser um pouco mais direta, mais, né, falar mais com as pessoas, de uma forma mais simples. E começamos a fazer. Tinha umas 115 músicas que nós fizemos, e várias que ele gravou, e nós já gravamos vários DVD, e eu até falo assim, que o Duran é muito engraçado, porque a gente já deve ter gravado, assim, entre clipes e DVDs, uns 20. Mas ele tem ele muda muito rápido o visual. Então, por exemplo, você gasta R$100 mil na época para fazer um belo de um DVD no Grande Hotel Barreiro de Araxá, que tem alguma coisa no YouTube, na época em que ele se chamava William Borges ainda. Sim. Aí você vai, como leva um tempo para editar, quando fica um mês depois, ele olha e fala: não, cara, musicalmente está tudo legal e tal, mas eu não estava bem. Depois disso, eu já cortei o cabelo diferente, eu mudei o dente, eu fiz um preenchimentozinho aqui, eu prefiro mais o meu visual agora, deixa esse DVD. Caramba. Aí você faz outro clipe, aí passa um tempo, ele fala: não estava bem nesse clipe. Me fala de algumas canções de vocês, algumas canções que o pessoal vai reconhecer. Flores em Vida, a mais conhecida. Flores em Vida é fantástica. Boa Companhia, você compôs com ele também? Boa Companhia com ele também. Bacana. Né, que ficou famosa aqui em Goiás, em Minas, com Mr. Gin, né? O melhor lugar do mundo é a Boa Companhia. Meu Deus, que alegria você perto de mim, aqui ou em Pequim. Fantástico. E eles cantam aqui com o Mr. Gin. Aqui com o Mr. Gin, adaptaram muito bem. Mas Flores em Vida foi curioso porque, assim, a música já existia e o Duran, ele é muito próximo do Zezé, tá cuidando desse projeto rústico, né, do Zezé, e ele é o produtor, ele é o maestro e tudo. Então ele apresentava de vez em quando algumas canções. Parêntese, tem entrevista, tem bate-papo com o Felipe Duran aqui no canal. Depois que terminar esse vídeo, já vai lá ver o do Duran. Eu conheci o Duran, gente, em 1998, na época da campanha do Siqueira, e me apresentaram ele, e eu fiquei encantado com o talento dele. Então já são, assim, mais de quase 25 anos, 25 anos de parceria. Então, assim, ele apresentou... Ele esteve na fazenda do Zezé e apresentou algumas músicas para o Zezé, para você ver como é que são as coisas. Passou-se o tempo. Um dia ele estava no Mosh, né, no estúdio, um dos maiores de São Paulo, produzindo para outro profissional, para outro sertanejo e tal, e encontra com o Zezé. No corredor: Borges, tudo bem? Na época ele ainda chamava: como é que você está? Tudo bem e tal. Cara, um dia você cantou estou fechando o meu disco, mas sempre lembro de uma canção que você fez, que você me mostrou, que falava sobre flores. Como é que é essa canção? Ele fala: Flores em Vida. Canta um pedacinho. Canto, essa. Faz o seguinte, cara. Entra lá no meu estúdio. Eu estou né, porque cada estúdio reservado, são vários estúdios ali dentro do próprio Mosh. Vai lá, está reservado para mim. Faz a base dela, como se fosse, e põe a sua voz, mas no meu tom. Eu venho colocar, deixa a letra lá, eu venho colocar a música, eu venho colocar minha voz e depois o Luciano coloca. Muito bem. E ele fez. Até
nos back ali, na hora fica a própria voz do Duran. Do Felipe. Do Tem Felipe, um iê lá do exato, Felipe que... Aí aconteceu o seguinte, eu não tava sabendo de nada disso, só um minuto. Fica à vontade. Aí o Zezé foi e gravou, o Luciano foi e gravou. E o Luciano gostou muito da música. E ela ia entrar assim na rabeira do disco. O disco chamava-se, o nome do disco era Baú do Raul, e a música de trabalho, se não me engano, era Baú do Raul e uma outra. E aí aconteceu um fato curioso. Isso quem me contou foi o Luciano. O Luciano, no ano anterior, tinha participado de uma reunião na Sony e falou assim: eu sempre fiquei em casa, nunca participei de reunião nenhuma, vou lá, coloco minha voz, nunca dou palpite em nada, mas esse ano eu gostaria de indicar uma música que me tocou muito para ser a música de trabalho. Aí, isso um ano antes de Flores em Vida, no disco anterior. Aí tal, ele escolheu a música lá, tal, falou: pô, Luciano, essa música não rola, cara. Não, pô, mas eu nunca, mais de 20 anos de carreira, eu nunca dou opinião. Quando eu escolho uma música, vocês não me ouvem. Tá bom, vamos arriscar. E a música foi um fracasso. Puts. Não rolou. Aí tem todo o investimento, grana, rádio e tal, e a música não virou. Coitado do Luciano. Aí ele ficou mal pra caramba. Quando veio Flores em Vida, ele falou: não, essa eu vou ter que brigar por ela de novo. E que não era a música de trabalho. Quando ele reuniu com o povo, falou: Luciano, pelo amor, não vem com essa. Pelo amor de Deus, lá vem você de novo dar palpite errado e dar prejuízo para a gravadora. Enfim, mas aconteceu uma situação que era aqueles shows mais fechados para rádio, para convidados e de uma rádio de Brasília. E, em um determinado momento, o Zezé, o disco não tinha saído ainda, o Zezé convidou a plateia presente para escolher a música de trabalho, que era Baú do Raul e uma outra. Aí cantou as duas. Na hora que ele acabou de cantar as duas, o Luciano falou assim, virou e falou assim: Zezé, vamos aproveitar e mostrar Flores em Vida? Olha! Vamos colocar Flores em Vida nessa lista? Diz que o Zezé ficou muito puto e não podia brigar. Claro, tá ali, na frente do povo ali. Não, mas... Não, cara, eu faço questão. Vamos sentir. Vamos ver. Vamos sentir. E cantou Flores em Vida e ela foi a mais... assim, votada ali por aquelas 300 pessoas que estavam num show mais intimista e tal. Ganhou disparado. Só. E o negócio deu tão certo que o DVD continuou chamando, né, Baú do Raul. Já o CD passou a chamar Baú do Raul, já era o nome. O DVD já passou a chamar Flores em Vida. Olha só. E aí a gravação, se não me engano, foi numa casa de espetáculo, acho que é o Citibank Hall, em São Paulo, e eu fui. O Duran até fez uma participação, tocando guitarra e tal. Cara, e foi uma emoção, né? 10, 15 mil pessoas, sei lá, cantando a sua música, era a música principal, caindo pétalas de rosa do teto lindo, e tal. Cara. E foi uma emoção muito grande e que a gente nunca esperava. E depois disso eles gravaram uma música que inclusive tem no filme Vazio o Coração, que é Diamante Raro, e gravaram também, já não fez tanto sucesso, e gravaram também Anjo do Amor, que é uma música que eu acho tão bonita quanto Flores em Vida, eu acho até mais, mas, assim, não estourou. Agora, quando estoura uma música dessa, e o próprio Zezé e o Luciano, eles reconhecem o seguinte: a carreira tem duas músicas fundamentais. É o Amor, sim, que chamou atenção para o Brasil e colocou a dupla lá no alto, e Flores em Vida resgatou. Entendi. Eles reconhecem que estavam assim meio esquecidos com essa turma nova, tal. E o engraçado que veio Flores em Vida num momento em que, e eu achava que não ia dar nada, porque foi num momento em que estava aquela de Land Rover fácil, quero ver de Fiorino, Camaro Amarelo, tava tudo assim umas coisas meio nada a ver. E Flores em Vida, eles falam: quero o seu amor agora. Não, eu quero viver a vida. Quero flores em vidas colhidas no jardim do amor. Do nosso amor. Cara, né? isso é fantástico. Aí, que é isso? Então, foi meio na contramão, veio meio na contramão do que estava rolando na época, e talvez por isso. Então, eu lembro que tem um aplicativo lá que eles acompanham. Chegava a tocar 3.800 vezes, quase 4.000 vezes por dia no Brasil. Meu Deus. Deu uma grana legal. Eu tô pensando aqui, viu? Eu já pensei no ECAD aqui. Porque, assim, o compositor, ele recebe
acho que a maioria das pessoas que está assistindo já deve saber disso, mas né, eu vou explicar aqui. Ele recebe por execução. Exatamente. Então, quanto mais a música tocar, e hoje em dia, inclusive pelas plataformas digitais, né, quanto mais o vídeo rodar no YouTube e tudo, tá entrando ali direito autoral para quem compôs a música, Exato, né? Cai né, uma porcentagem muito pequena, mas na soma Claro, vira um valor assim. E eu costumo dizer que a única coisa que eu faço, o lado, né, tirando o marketing político, e aí não é arte, que é o que a gente sobrevive, ganha dinheiro. Não é arte? Não, Vamos não é. ver isso. Vamos ver, mas não é arte. Eu acho que não é arte. Então não considero. Mas aí é o seguinte, aí vem o livros, já publiquei 4, 5 livros aqui em Portugal, já rodei 2 filmes e tal. Nunca ganhei dinheiro com arte. A única vez que eu ganhei dinheiro com arte foi com Flores em Vida, com Zezé e Luciano, e tem né, essa gratidão pela escolha que o Zezé teve e por essa parceria que o Duran tem com o Zezé. Hoje em dia, tem uma coisa que é assim, ó, o cara estourou uma música. Sei lá, ele lançou aí um Henrique Juliano, botou uma música lá, acertou a música. Os cantores já ficam de olho naquela pessoa, né? Nessa época de Flores em Vida, houve algum tipo de assédio ou outros cantores procuraram e falaram, cara, você que escreveu aquela música lá? Vamos trocar uma ideia aí, como é que é? Teve muito, mas mais assim, eu fico mais na retaguarda, né? Porque quem tá no meio mesmo é o Felipe Duran. Sim. Então a gente gravou, o Eduardo Costa gravou uma música chamada Vida Sem Alma, que rodou bastante. E o Gustavo Lima gravou uma música chamada Céu de Carbono, que não é muito o estilo dele, é muito romântica e tal, mas ele gostou demais da música e tal. E depois, assim, outros artistas gravaram, mas assim, você tem que dar sorte de, assim, primeiro são duas tacadas, né? O cara escolheu uma música sua para colocar no disco, né? Ou na lista do que ele vai jogar no Spotify hoje, porque não tem CD e nem LP mais. Então é o seguinte, mas ela tem que ser escolhida a música de trabalho. Entendi. Porque senão ela fica ali. Sim. Entendeu? É só muito fã vai conhecer. Exatamente. Foi o que aconteceu com o Céu de Carbono. Eu acho que é num CD chamado número 11, eu acho, do Gustavo Lima, que tem essa música Céu de Carbono. A música é linda, mas está lá. Foi logo depois que ele estourou com Tchê Tchê e tal. E a música é muito romântica, não tem muito a ver com o estilo dele, que ele faz, que é um estilo mais comercial. Mas, assim, você tem que dar sorte 2 vezes. Ele colocar sua música lá e ela ser escolhida como a música de trabalho. Por isso que eu tenho uma gratidão imensa pelo Luciano, porque ele brigou por Flores em Vida e deu certo, deu muito certo. Vamos falar dos seus livros. Vamos. Você lançou 5 livros. Eu tenho ali, ó, livros do Alberto Araújo. Esse grandão aí, ó. Eu não trouxe. Posso Ele pegar? pode? Puxa o Yoshi aí, vamos ver. Vai, equilibra, Alberto. Esse aqui, o bichinho aqui, porque esse aqui eu não achei ele em casa para trazer. Bom, esse foi o primeiro. Ó. Esse foi o primeiro. É um livro de fotos e poemas. Essa minha mania de gostar de unir poesia, imagem e texto. Texto e imagem. E aí, aqui, o telefone era um Sony Ericsson, deve ter uns 15 Olha anos. só, cara. Mas já fazia fotos legais, né? Todas as fotos todas daquele do telefone. livro você fez com aquele telefone. Isso. Cara, isso é fantástico, olha isso. E aqui, então, só uma lidinha aqui rápida, porque essa aqui é muito curtinha e ela resume muito, tem que tirar o óculos, o óculos é para longe. E ela resume muito a minha vida, né, assim, a minha vida de mineiro do interior, né? Muito bem. De meu pai, herdei o desafio de garimpar anos a fio nas muitas curvas do mesmo rio. De minha mãe, herdei o silêncio do rio. Então são assim, imagens, né, são imagens e fotografia. Muito bom. Depois desse, eu lancei... Lindo isso aqui, hein? É bonito isso, né? Depois desse, eu lancei um romance, que vai ser o próximo filme, O Intervalo do Vagalume. Vai lançar um filme? Vai ser baseado nesse romance, que se passa em Salamanca e Goiânia. E esse tem na Livraria Leitura do Goiânia Shopping.
Bom presente aí, hein? Tá chegando o Dia dos Pais, por exemplo, aí agosto, Dia dos Pais. Dá um livro pro seu pai, pô. Esse aqui, eu rodei um filme, 100% em celular, em Portugal, chamado Volta à Casa Paterna, que é um road movie de um brasileiro viajando por Portugal e tendo essa sensação de meio que voltar à casa dos parentes antigos, né, que é essa sensação que a gente tem normalmente em Portugal. E aí aproveitei os poemas que estão no disco, no filme, eu lancei o livro também, que aí é fotos e poemas também, sabe? Volta à Casa Paterna. E esse, eu aproveitei o sucesso de Flores em Vida Olha o marqueteiro quando entra em ação, tá vendo? E lancei a minha autobiografia, contando a história do menino que nasceu no interior de Minas, narrando a minha própria história, que nasceu às margens do rio, como eu falei naquele poema, que o meu pai era garimpeiro, ou às vezes cuidava de fazendas, né, que a gente chama de retireiro lá no interior de Minas, né, um homem muito simples, mas com uma visão de mundo extraordinária, e que eu aprendi muito e que nos deixou há 2 anos, já com 88 anos. E aí eu conto a história desse menino que desde muito cedo, a primeira vez que eu entrei no cinema, eu devia ter uns 10 anos, e eu olhei para aquilo e falei, quero fazer isso. Caramba! E o engraçado é que eu trabalhava de garçom num restaurante, assim, com 15, 16 anos, antigamente a gente começava cedo, né? Com 10, 11 anos já tinha que trabalhar. Sim. Não tinha essa coisa da proibição para um trabalho de criança. Enfim, aí eu falava para os meus amigos, eu ainda vou fazer cinema. Aí eles perguntavam se eu ia ser lanterninha no cinema da cidade. Ô, pedreiro, eu vou fazer um cinema. Exatamente. Mas o engraçado é que depois, muitos anos, 30 e tantos anos depois, eu volto a Patrocínio, rodando parte do Vazio Coração, foi rodado em Patrocínio, que é ali perto de Araxá também, onde grande parte do filme foi rodado, e com Lima Duarte, com essa Murilo Rosa, Otton Bastos e tal, e a gente vai no mesmo restaurante, que é o melhor restaurante da cidade, ainda existe até hoje, e os garçons estão lá, cara, da minha idade. Cara, que doideira. E eu falei, poxa, ainda bem que você falava, né? E a gente tirava sarro em você. Cara, que legal isso. E assim, foi muito legal. Então, assim, né? essa coisa do sonho, né? De às vezes você... E era assim, completamente impossível. Um menino que estudava num colégio de periferia, porque era muito pobre, vivia andando descalço, jogando bola na rua, mas já gostava de escrever poesia, e na contramão desse ambiente, né? E que com 10, 12 anos, 10 anos talvez, eu entrei no cinema, quando eu vi aquela maravilha, eu falei, é isso que eu quero da minha vida e tal. Agora, cinema é uma arte muito cara, fiz 2 até agora, quero fazer mais. Enquanto isso, a gente faz TV. Essa história do sonho me pega muito, porque se a gente parar para pensar, se você que está assistindo parar para pensar, a gente já realizou sonhos de infância e não parou para curtir isso às vezes, né? Exatamente. A gente não parou assim para caramba, olha o que eu consegui, olha onde eu cheguei, né? E o Flores em Vida foi muito interessante porque é o seguinte, quando eu comecei a escrever o livro, quando você começa, se você sentar para escrever a sua trajetória de vida, você começa a lembrar de coisas, parece que mexe lá na memória, né? Sim. Abre o baúzinho e você começa a lembrar de detalhes que você já estava adormecido, que você já tinha esquecido. Sim. Então, aqui eu conto as minhas, né, desde o nascimento na cidade de Coromandel, a infância até os 7 anos numa região de garimpo chamada Santo Inácio, as dificuldades, né, o bronquite asmático que eu tive dos 4 aos 12 anos, né, e era aquela coisa assim de uma cultura de roça, né? De manhã eu não podia, né, éramos 3 irmãos lá em casa e muitos primos, mas todo mundo brincava, aquela coisa toda, e eu não podia, ficava à janela, porque de manhã tinha orvalho, não podia, porque senão dava crise de bronquite, durante o dia tinha sol e à noite tinha sereno. Então eu fui um menino que ficou debruçado na janela, vendo os outros brincarem. E eu costumo dizer que essa moldura da janela me ensinou a ver o mundo enquadrado. Né? Isso, então, e me fez um pouco mais introspectivo e mais reflexivo, talvez a poesia tenha nascido daí, né? Então, porque assim, na minha família
Não tem ninguém com essa vocação, nem para escrever, nem para dirigir, nem para, sabe, não tem. Vou terminar essa gravação, vou voltar para casa ouvindo Esquadros, inclusive, porque que reflete, eu vejo tudo enquadrado. Você lembra? Tem uma música da Adriana Calcanhoto, eu vejo tudo enquadrado. Remoto controle. Remoto controle, ouço que eu... Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo. Né? Presto muita atenção no que o meu irmão ouve, né? Porque o irmão dela é deficiente visual, né? Então, eu lembro muito dessa música, quando eu falo isso também, assim, eu aprendi a ver o mundo enquadrado pela moldura da janela. E eu acho que isso tem uma influência muito grande, assim. Agora, é muito difícil, porque assim, eu tinha 10 anos quando eu sonhei fazer cinema e só fui realizar aos 50. Eu costumo dizer, não precisa demorar tanto, porque você fala isso para alguém e fala, porra, eu não vou esperar 40 anos nunca para fazer para realizar meu sonho. Mas claro que eu não fiquei esperando. Nesses 40 anos eu fiz milhões de coisas, mas fui lá e fiz o filme. E às vezes você já esperou, cara. Você tá aí com 35, 40, 50 anos, está assistindo esse episódio, qual o sonho de infância que falta realizar? Exato, vamos agora, né? É aquela velha história que eles falam assim, vamos plantar trigo. Fala, pô, trigo demora 5 anos para colher. Fala, mas se a gente não plantar, daqui 5 anos a gente não tem nada para colher, né? É isso. Então é essa coisa do... Então é isso, assim, eu acho que eu sou meio inquieto nessa questão, assim, da arte, né, e fico fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, sou aquariano, né, e agora, e no livro eu conto, claro, a minha parceria com Braga, aquela coisa toda, né? E aqui eu falo, né? O poeta e o homem prático, né? Então, assim, foram 13 anos de uma parceria muito bacana com Braga. Primeiro foram uns 10 anos de uma parceria com o Timóteo, que foi, assim, o cara que me trouxe para o interior. Eu morei na casa do Timóteo. É uma história... Primeiro eu faço até questão de contar, isso tem 5 meses que ele faleceu, com 88 anos. Então, em 1990, eu vim trazer um amigo que tinha perdido um irmão em Goiânia. Ele não estava em condições de dirigir, pediu para que eu trouxesse. Você fazia o quê em Minas? Eu tinha uma produtorazinha de vídeo já, VHS. Aí, eu já tinha passado por dono, garçom, dono de restaurante, dono de buffet e tal, e já estava naquela fase dos anos 80 de filmar casamento, aniversário, videoclipe, aquelas coisas que eu já gostava e tal. Uma produtora pequena, atendia a prefeitura e tal, uma cidade de 60 mil habitantes. Vinha a Goiânia pela primeira vez trazer esse amigo num velório. E esse amigo conhecia um outro amigo aqui que gostava de poesia, que era o seu Timóteo Ribeiro de Oliveira. E ele falava sempre, olha, você precisava conhecer o Timóteo, um amigo que eu tenho em Goiânia, ele adora poesia, adora Fernando Pessoa, adora João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira e tal, e eu vou mandar um livro seu para ele. Porque eu escrevi um livro ali na juventude, que chamava O Cisne Branco do Meu Pensamento, aquele livro bem artesanal, que você faz na gráfica da sua cidade mesmo e tal. E ele mandou um livro para o seu Timóteo. Assim, aquela coisa do correio. Mas o título já é muito provocador, já, porque você fica, como assim? Cisne Branco do Meu Pensamento. Aí, o cara... Bom, eu chego no velório, né, no cemitério, Jardim das Palmeiras, aí aparece lá, desce um casal de uma Mercedes, daquelas Mercedes bege, assim, bem antiga, né, e vem aquele senhor e, esse é o seu Timóteo. Esse meu amigo falou, Timóteo, esse é o Alberto, o poeta. Ah, então você que é o poeta, tal, papapá. É aquela coisa de velório demorado e tal, você fica ali conversando. Cara, com meia hora de conversa, ele me convenceu a trazer a produtora para cá, me tornar sócio dele. Primeira coisa que ele falou, olha, eu já fui dono de posto de gasolina, e ele tinha um posto de gasolina na Vila Nova que chamava-se Fernando Pessoa. Olha pra você ver, o cara põe o nome de um posto de gasolina, posto Fernando Pessoa, o povo não entendia nada. Os caras chegam e falam, Fernando, tá aí, gente? Fernando... Aí ele falou, eu tô assim, vindo do Rio Madeira, teve início da década de 90, teve um boom de pessoas irem explorar ouro no Rio Madeira. Foi logo após aquela coisa da Serra Pelada, e depois as pessoas construíam dragas aqui e levavam para o Rio Madeira para extrair o ouro e tal. Ele falou, eu estou com um ouro guardado aí, estou querendo investir em alguma coisa. Não era muita coisa, mas estou querendo investir num novo negócio. Traz sua produtora para cá. Aí viemos eu e o Fabinho Parreira. Fábio Parreira, morar na casa dele. Ir para Manaus comprar mais equipamento, porque naquela época não tinha, você só podia comprar equipamento se fosse na Zona Franca de Manaus, não podia importar.
e montamos a produtora e abrimos e começamos com Goiás Adentro. E só que nós dois éramos poetas, tanto eu quanto o Timóteo, assim. E eu aprendi muito com ele. Aqui eu falo da influência que ele teve na minha vida. Assim, É muito interessante. O Fábio Parreira é também diretor de grandes projetos, né? Um cara sensacional. Apresentador, locutor, né? Incrível, incrível. E um ser humano fantástico. E o interessante dessa história é que quem editou esse episódio aqui é o Bernardo, que é o filho do Fábio Parreira. Exatamente. Sensacional, sensacional. Então, aí eu conto essa história do Timóteo, ficamos 10 anos, né, como sócios e depois amigos até ele nos deixar. Quer dizer, e ele falava, ó, nós nos encontramos no Jardim das Palmeiras e vamos nos despedir no Jardim das Palmeiras. E foi agora há 5 meses, dia 8, agora faz 5 meses, ele com 88 anos e tal. Sofreu uma queda e a cirurgia não foi bem, enfim. Perdi o meu grande ídolo, assim, aquele referência, né? O cara que acreditou no menino do interior e trouxe para morar na casa dele, cara. Incrível, assim. Incrível. Bom, depois disso, ele me apresentou o Braga, e aí o Braga comprou a parte dele na sociedade, e ficamos 10 anos juntos, assim, de coisa. Então, o Braga também é outra mente genial. Genial. E era muito interessante, porque o Braga, quem conhece, ele conhece o Braga mais da política, ou homem de negócio, né? E bem sucedido em termos econômicos, administrativos, já foi secretário da Fazenda e tal. Mas o Braga é um poeta, ele adora literatura, ele adora poesia, né? Ele curte música e tal. Então a gente dava muito certo, só porque ele era um cara prático. Ele cuidava do lado prático da empresa e eu do lado lúdico. Então, era assim, até mesmo nas campanhas, né? Ele cuidava da parte prática, da parte do relacionamento e tal. E eu ficava nos textos mais emocionais, né? Incrível. Então, foi isso. Isso é incrível. Eu tenho um pouco dessa relação com o Danilo, que é o diretor deste projeto Johnny Cash, porque o Danilo também, assim como o Braga, é a parte prática da coisa que resolve tudo mais fácil, e eu estou mais na parte artística. Alberto, você me falou que você está com quantos anos? 61. 61. Eu tô completamente encantado, cara, com as histórias que você me contou, porque você é agitado, e eu quero... chegar assim aos 61, tô com 34 agora, tendo feito tanta coisa como você fez e podendo contar com essa empolgação assim brilho nos olhos, tesão, né? de fazer mais coisas assim. 61, gente, jogando futebol lá na chácara do Braga no gol. Goleiro! E eu vou lá jogar. E outra coisa, já joguei. Com 17, 18 anos, eu fui para o Júnior do Cruzeiro. Fiquei uma temporada e foi lá que descobriram que eu era míope. Olha só. E na época, isso em 1981, não existia lente. Então eu fui dispensado não por questões técnicas, porque eu era um bom goleiro. Modéstia à parte, assim, eu era um bom goleiro e treinava muito, era muito dedicado. Vou descobrir, hoje, terça-feira, dia de lançamento desse episódio, tem futebol, prometi ir lá para acompanhar. Pois é, e aí eu fiquei mais ou menos uns 6 meses no Júnior do Cruzeiro, em 1981, aí não deu certo por essa questão da vista, e voltei, mas continuo batendo minha bolinha até hoje. Cara, isso é muito anos, sensacional. E assim, essa agitação que é comum a quem é muito criativo e, como você disse, faz 1000 coisas, tem 1000 projetos e tem 1000 ideias para executar, isso é uma coisa que às vezes incomoda as pessoas até, porque você tá o tempo todo assim, no 12, né, cara? Exatamente, querendo fazer, você vê o mundo à sua maneira, você vê o mundo diferente, você vê as possibilidades diferentes. E aí tem essa coisa de, às vezes, você não ser muito bem compreendido assim. Na prática, isso funciona da seguinte maneira. Quando eu vi isso, muito a diferença é o seguinte. Quando eu trabalhava nos programas da TV Anguera, Cartão Postal e Goiás Adentro primeiro e Cartão Postal, claro que você tinha uma equipe ali de 3, 4 pessoas. E me incomodava muito, porque aquele era um projeto meu, era uma paixão minha, um sonho meu. As pessoas nunca estavam no meu pique. Entendeu? Então eu lembro aqui de um cinegrafista que eu não vou citar, ele sabe que eu estou falando dele, que a gente viajava assim para Fortaleza, ia para Canoa Quebrada, aí era só nós dois. E aí o cara, seguinte, eu vou
que você acha de eu descer aquela duna, assim, aí eu venho falando, microfone sem fio, tal, e vem assim, e mostro todo esse cenário em frente para o mar, com um texto bem bacana, tal. O que você acha? Ele fazia assim. Pode ser ser disso. Problema seu. Né? E já outros como o Renier Venâncio e o Luiz Pacal, vamos lá, cara lindo, vai ficar demais e tal. O que o celular fez com que eu me tornasse assim, que me desse a liberdade? Que aí sou só eu, as minhas ambições e os meus sonhos, entendeu? Eu não dependo de ninguém. Sim. A minha mochilinha nas costas, meu celular, a minha luzinha, minha mini lâmpada ali e o microfone de lapela e pronto, cara, eu rodo o mundo. A criatividade, é claro que ela pode ser trabalhada, existem estratégias para isso e tudo, mas ela é também um dom. Você se sente, apesar de ter esse dom de né, se inspirar, de criar muito, você se sente meio refém da criatividade, de ter que ser criativo, dessa coisa de ter que estar fazendo coisa, de ter que entregar, porque esperam muito de você, não? Eu sinto assim, mas eu acho que mais... eu me sinto mais... eu tenho que me controlar o contrário. Eu tenho que, às vezes, dar uma segurada. Porque é muita coisa ao mesmo tempo, assim, na minha cabeça, aí isso acaba desgastando. E agora eu sou, assim, de época, sazonal. Então, por exemplo, eu parei para escrever Flores em Vida, aí eu fico 2 meses em casa, eu só penso nisso. Se você me ligar para vir aqui no podcast, eu vou falar, não posso, entendeu? Hiperfoco. Aí eu paro fico 20 dias na Europa, faço um programa por dia. Trago 20 programas. Aí eu sento para escrever roteiro de cinema, aí eu, fico 1 mês, 2 meses só pensando naquilo. E isso é meio que o combustível, assim. E, assim, eu não quero nem saber se depois não vai dar certo. Eu não penso nas consequências e nos problemas. Sim. Porque se eu pensar, eu não faço. Cara, eu tô rindo. Eu acabo assim, viajando na maionese e me permitindo viajar, que esse é o combustível da criatividade. Cara, isso é muito maravilhoso. Eu tô adorando. Eu acho que... Eu já sou muito agitado, mas acho que esse foi o episódio que eu mais mexi aqui. Porque você vai falando, eu vou identificando coisas que são comuns. Pois mas eu vou citar uma coisa. Que coisa maravilhosa. É isso. Eu vou citar uma coisa aqui que as pessoas às vezes acham assim. Às vezes as pessoas acham que é só talento. Talento, claro, tem um pouco de talento, um pouco de vocação e principalmente mais paixão. Mas, por exemplo, quando viemos para cá, eu e o Fábio Parreira, pesava 55 quilos, um cara que usava óculos, um cara feinho pra caralho, com uma voz feia pra caralho. E aí veio e junto com o Fábio. O Fábio, cara, ele já é bonitão hoje. Ele é bonitão, Na época ele era um galã. Cidade do Sol. Assim é chamada Natal, a capital do Rio Grande do Norte. E o título não é de graça, não. Com a voz aveludada, porque ele trabalhava na rádio. E assim, o programa Goiás Adentro era ele que apresentava. E aí eu conto isso na história do Flores em Vida, aqui da autobiografia. Ele apresentou uns 4, 5, mas não era um projeto dele, ele não estava muito afim, ele estava sendo convidado para fazer uns comerciais aí para o Popular, e já ganhando uma grana legal e tal. Aí o Timóteo falou, Alberto, eu acho que você que vai ter que apresentar o programa. Mas o Fabinho, o povo já acostumou com o Fabinho tinha aquela, porque até 1990 era muito normal trazer tudo que precisava para frente das câmeras vinha de São Paulo ou Rio. Não se usava muito profissional daqui. E o Fábio chegou com uma linguagem assim meio universal. Sim. E começou a pegar os melhores trabalhos como apresentador. Assim. Sim. E ele... Goiás Adentro, estou falando de uma época que não existia nem TV a cabo, muito menos internet, TV Anguera filiada à Globo com 70%, 80% de audiência, todo mundo via, cara. E aí, no 5º programa, mais 1 mês e 1 semana de programa, ele falou, Timóteo, não quero mexer com isso não, põe o Alberto para apresentar. Aí o Timóteo me chamou num canto e tal, e eu passei uma noite inteira, mas uma noite inteira, literalmente uma noite inteira, na produtora, que era ali na Rua 30, no setor marista, olhando para a câmera e ensaiando de verdade, assim. Jogo de cintura, cabeça e tal, e tentando fazer as coisas com naturalidade, como o Fábio fazia. Cara, quando nós fomos levar o programa,
o novo programa com a minha cara, na hora que a gente tinha que comunicar com o diretor da televisão. O João Braz, hoje advogado, entra com o grande ombrinho advogado. até baixo, assim, né? João Braz, né, grande amigo, que eu admiro, aprendi demais com ele, era diretor de programação. O João Braz olhou assim e falou assim, Timóteo, na minha frente, você quer jogar por terra tudo que você fez, tudo que o Goiás Adentro conquistou até hoje? Ai, que merda. Imagina o novo apresentador. O cara vira, Como assim? Timóteo, que merda é essa? Aí eu falei, e o pior é que eu concordava com ele, assim, e eu muito merda. desconfiado, assim. Aí ele falou para mim assim, Alberto, seu negócio não é na frente da câmera, você escreve super bem, você dirige super bem, cada um na sua. Timóteo, faz o seguinte, tem muitas meninas formando aí em jornalismo, escolhe uma dessas meninas, treinam elas e tal e tal. Por enquanto fica o Alberto, mas assim, para quebrar galho. Sim. Aí a gente volta um mês depois, e aí já tinha passado uns 4 programas comigo, e leva um programa com a menina. Aí acho que ele já tinha esquecido daquilo. Aí ele, quando mostrou, o que você acha dessa menina? Ele falou, cara, Timóteo, eu esqueci de te avisar, cara. Nós estamos sentindo que o Alberto tem a cara do interior goiano. Olha. O povo está gostando. Porque ele faz um programa de Tumbiara, eles acham que ele é de lá. Ele faz um programa de Pontalina, o povo acha que ele é de lá. Porque ele é do interiorzão mesmo. O Fábio não, o Fábio é um cara do interior, mas tem um estilão, né? O Fábio poderia desfilar em Milão, que passava muito bem. Podia, né, fazer cinema em Hollywood, que ele passava muito bem. E aí, ele falou, não, fica o Alberto mesmo. A gente descobriu que, Alberto, você continua ruim, tá? Mas o povo tá gostando porque você tem cara de interiorzão. Tá vendo que a linguagem é por isso que eu ainda acredito que eu vou dar certo mesmo sendo feio. É isso, é a minha inspiração aqui. E eu costumava dizer o seguinte, Mas melhorou bem a capa, hein, Alberto? Melhorou, né? Melhorou um pouquinho. Que é isso? Aí os anos fizeram... Aí, e tem uma história interessante, que não sei se eu posso citar aqui o nome da indústria de roupa. Por favor. Equizem. Equizem, marca famosa aqui em Goiás. Um dia chega um cara, moreno, assim, tal, ali na recepção aqui da própria produtora, e queria falar comigo. Aí quando ele entrou, ele parecia um jogador de futebol, sabe? Aquele cara assim, moreninho, cabelo baixinho, muito bem cuidado, muito bem vestido e tal. Né? Então, sentou e falou assim, eu vim cá ter uma conversa com você, chama Kleber, meu amigo até hoje. Então, uma conversa com você, fazer um elogio e uma crítica. Aí eu falei, ok, estou pronto. Ele falou, o seu programa, que já era o cartão postal, é o melhor programa regional que tem aqui em Goiás. Agora, você veste mal pra caralho, bicho. Cara, você vai de calça jeans e camisa social e faz reportagem numa cachoeira de sapato social. Isso aí é ruim mesmo. Você sabe? E aí eu fiquei assim, falei, pô, manda esse cara ir para aquele lugar, ou ouço e tal. Falei, bom, e daí? Você vem cá falar, ok, obrigado. Não, eu não vim cá só criticar. Eu vim te trazer uma solução. Eu sou representante comercial da Equizem e quero que você a partir de hoje, do próximo programa, você vista Equizem. Olha só. Cara, eu tinha uns 30 e tantos anos, eu nunca tinha usado uma bermuda. Que? Eu era muito careta. Muito interiorzão. Muito careta. Muito perna branca. 1990, aquela coisa assim. Isso já era quase do ano 2000, mas nos anos 90 era calça central peito, né? Sim. Então, assim, eu parecia um evangélico, assim, na maneira de vestir. E aí, ele falou, entra aqui no carro, vamos ali na fábrica comigo. E começou a me mostrar umas sandálias super transadas, umas camisas coloridas. Não visto isso nunca. Ele me convenceu. Esse cara transformou minha vida, e não só a minha vida, como a qualidade do programa. Assim, que sensacional, né? cara. Então, sem falar que eu fiquei anos vestindo Equizem de graça, né? Porque eu ia, pegava e não devolvia, claro. Menino, né? de repente Equizem quer vir aqui e falar, olha, seu podcast é bom, mas tá precisando vestir melhor. Estamos aí pra isso. Não, e eu ser jovem desse jeito, você tem cara de garoto. Aí eu encontrei, mais interessante, encontrei com o Vanderlei, que é um dos proprietários, são 3 irmãos proprietários da indústria Equizem, sucesso absoluto. Eu encontrei com ele um dia desse, ele falou assim, poxa, Alberto, e pensar que você já foi meu garoto propaganda, hein? Hoje você não serviria nem para senhor propaganda.
Porque a marca continua sendo uma marca Sim, com uma pegada jovem e tal, claro, né? Eu falei, cada um no seu tempo, né? Mas é isso, tem essas curiosidades Alberto, a gente está chegando ao final do nosso episódio. Eu quero, mais uma vez, agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade em regravar a nossa conversa. Mas eu acho que foi muito melhor do que a primeira. Foi bem legal conversar, relembrar aqui os seus livros, indicar novamente os livros do Alberto, filme que está no Amazon Prime. Vazio né? Coração, vai lá. E depois vocês assistem, depois vai lá e comenta nas redes sociais. E vai sair filme novo. E Meu Olhar é no Facebook, tá, gente? De 10 em 10 dias eu publico lá um videozinho curto de 3, 4 minutos das minhas viagens pelo mundo. Aproveitando aquela ensaiada que você deu no estúdio, que você passou a noite ensaiando para falar, olha para a câmera, então convida todo mundo para te seguir e, enfim, e dê mais o recado que você quiser. Bom, a gente que tem tantos anos de janela e a gente tem que ir se adaptando, readaptando às mudanças da tecnologia, né? Eu estou aí super preocupado porque diz que tem um tal de ChatGPT que está escrevendo textos. E uma das coisas que eu ganhava, que eu ganhei super bem nas campanhas, é que eu era considerado um ótimo redator de texto. Pô, a tecnologia até, né, tem um limite, né? Estão começando a tirar emprego, gente, pelo amor de Deus. Mas é brincadeira. Seja muito bem-vindo à tecnologia. Mas eu quero dizer o seguinte, eu tenho procurado me adaptar, mesmo com 60 anos, nessas questões da tecnologia, na forma de comunicar com as pessoas. A minha página se chama Meu Olhar, é no Facebook. Eu publico na minha página pessoal do Alberto Araújo Solo, no Instagram também, mas a oficial é Meu Olhar. E uma vez por semana, de 10 em 10 dias, eu publico lá meus vídeos. Modéstia à parte, são legais, porque são anos de estrada com essa facilidade de olhar o mundo, de captar. E se você entrar no YouTube e digitar Filme Volta à Casa Paterna, você vai ver um filme poético, rodado em Portugal, muito interessante, foi premiado lá. E no Amazon Prime, digita lá Vazio Coração, que você vai ver um filme que eu escrevi e dirigi em parceria aqui com o Canal Vídeo. E tem Murilo Rosa, Otton Bastos, Lima Duarte, Oscar Magrini, Larissa Maciel e Patrícia Naves, embaixador Lauro Moreira fazendo o papel dele mesmo. Um grande elenco, uma história linda de conflito familiar. E que nós tivemos, o Murilo Rosa faz um cantor, filho de um embaixador, e eu e o Felipe Duran, que tem até a participação do Duran no filme também, nós escrevemos um disco, escrevemos 10 canções, na época era CD, para o Murilo Rosa gravar. Então existe, quer dizer, se você entrar no Spotify e escrever lá canções do filme Vazio Coração, estão todas as canções lá. Sensacional. Porque o cara, para ele ser cantor, ele tinha que ter pelo menos um CD gravado. Ele ficou com pinta de cantor no filme, mas demais. Passa por cantor, facilmente. Só para ter só uma curiosidade, para encerrar, eu não entendo, o Duran fala que eu devia ser um bom compositor e bateu a cabeça e ficou só com o lado letrista, né? Ele fala sempre isso. E eu não sei se você está cantando desafinado ou afinado, eu não sei, só sei escrever. E a gente foi para o Rio, para o Duran, preparar o Murilo Rosa. Ele falava que era de Brasília, que era do período da época lá do Legião Urbana e que gostava de música e que esse era o papel da vida dele. Ótimo, maravilha. Mas quem falou que a gente não sabia se o cara cantava? Puts. E aí a gente foi para a casa dele e eu combinei com o Duran. Falei, Duran, é o seguinte, se ele for muito ruim, você franja a testa. Se ele for mais ou menos, você fica normal. E se ele for legal, você faz assim. Então, assim, quando ele começou os primeiros, ele não toca violão. O Duran tocando e ele cantando, que ele já tinha ensaiado. Eu nunca vi um ator tão esforçado quanto ele. Putz, além do talento, é um grande ser humano. A mãe dele é daqui, né? Um cara apaixonado com pamonha, vem muito aqui e tal. E muito amigo, continua muito amigo, tanto meu quanto do Duran e tal. E aí, quando ele começou, o Duran fez assim, que alívio, né? Foi muito legal. Muito bom, Alberto. Cara, que honra, muito obrigado mais uma vez. Minha. Forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau, gente. Até o próximo. Beijão.